2, 3 e... Pronto. 31. Ó, corrente brilhando. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal, diretamente aqui de Resistência, na Argentina. Se você chegou agora nesse canal, essa é uma viagem que eu saí lá de São Paulo, fui até o Oceano Atlântico e agora pretendo chegar até o Oceano Pacífico, depois de muitos acontecimentos aí e de uma quase desistência do projeto que era ir do Oceano Atlântico ao Pacífico. Estamos de volta aí no propósito. Ontem cheguei aqui nesse hotel, é um hotel que foi uma boa escolha. O que eu precisava era de uma mesa como esta para poder espalhar aí as câmeras, fazer backups de arquivos e reprogramar a viagem. Então eu tive um problema na bomba de combustível da minha moto, a moto não parou, consegui arrumar lá no Chaco argentino e felizmente consegui trocar o kit completo na concessionária em Assunção e retomar o plano de chegar até o Pacífico. Claro que eu tive que reprogramar a rota, porque eu perdi alguns dias com esse problema, mas estou de volta à missão de chegar até o Pacífico. Bom, começando mais um dia, tem bastante brasileiro aqui nesse hotel. Bora para a ruta, muchachos! Então o destino de hoje é Santiago del Estero. Pegar um pedaço do Chaco, o mais famoso, até Presidente Roque Sanz Penha. E ali eu saio para uma rota que eu nunca fiz, que é uma rota que parece ser bonita também. Vou começar esse vídeo aqui pedindo a proteção de Deus para que Ele me dê sabedoria e proteção para o dia de hoje, que eu possa gravar um conteúdo legal para vocês e que eu possa aproveitar também. Saindo aqui de Resistência, a aproximadamente 620 quilômetros até o destino de hoje. Tá nublado, aqui geralmente costuma ser bem quente e a temperatura tá agradável. Ontem choveu o dia inteiro, mas mesmo debaixo de chuva deu certo de sair de Formosa, ir para Assunção, fazer o reparo na bomba de gasolina e chegar até aqui novamente. Foram aproximadamente quase 500 quilômetros, mas estamos com a moto pronta novamente para continuar a viagem rumo ao Pacífico. Foram dias conturbados, preocupantes, fiquei esgotado pensando no que fazer, como eu ia arrumar esse problema, mas graças a Deus deu tudo certo. Ontem eu já lubrifiquei a corrente, meu adaptador semiautomático não está muito bem. Eu preciso comprar água, tô sem água na minha garrafa da Wolf. E vou falar para vocês o novo trajeto que eu fiquei de falar no vídeo anterior, né? Que eu sentei ali para programar. A ideia inicial era atravessar o passo em 4 partes: o Passo de Rama, o São Francisco, Águas Negras e os Libertadores. E aí, com esse imprevisto, eu reprogramei a rota e eu pretendo agora, se assim Deus permitir, atravessar o São Francisco e o Águas Negras. Os outros dois eu já fiz, tem vídeo aí no canal. Então vou dar prioridade para esses dois que eu ainda não atravessei. Que é a rotatória que vai dar acesso à Ruta 16. É o Chaco mais famoso, vamos se dizer assim. O mais usado, né? Resistência aí do lado
de Resistência tem uma outra cidade conhecida que é Corrientes. Atravessa uma ponte bonita. Pronto, estamos no Chaco, agora 163 quilômetros até Presidente Roque Sanz Peña. E a partir dessa cidade eu saio da minha rota. Ô amigo, tô sem capacete, eu não posso te dar carona. Parar num posto só para comprar água. Eu nem falei o horário, são 8 horas da manhã, saí um pouco mais tarde hoje. Esse negócio de chegar tarde no hotel, ter que arrumar tudo e jantar. Eu acabei dormindo tarde e acordei 6h30. Aí até tomar café, arrumar as coisas na moto e sair. 8 da manhã, 19 graus. E vou aproveitar esse momento aqui no Chaco argentino. Aí ele ainda está duplicado, mas adiante ele fica a pista simples. Então aproveito esse momento para falar dos apoiadores do canal. Se você for fazer um seguro viagem, eu recomendo que faça da Vitalcard. É a única operadora que eu encontrei que você não precisa especificar que é uma viagem de moto. E usando o link que está na descrição, você pode usar meu cupom de desconto THI Noronha. E se você estiver precisando trocar os seus vestuários de moto, capacete, equipamentos de proteção, não deixe de visitar as lojas Nacar, tanto loja física quanto loja online. Lá você encontra os capacetes Shoei, esse daqui que eu estou usando é o Neotech 3, as roupas da Máquina, as botas da TCX, só marca de primeira linha. E lá você também pode usar o meu cupom de desconto THI Noronha. E para você que gosta de equipamentos táticos que são muito úteis em viagens, recomendo que você veja o site da Wolf Attack. Além dos equipamentos táticos, você encontra também mochilas, bolsas, blusas. Inclusive eu vou utilizar as blusas da Wolf aqui na parte da cordilheira, nos lugares frios. As garrafas térmicas são muito úteis nas minhas viagens. Então entre lá no site da Wolf e lá também você tem o meu cupom de desconto. Motos. Não lembrava se pagava moto aqui na Argentina. E as nuvens vão ficando para trás. Parece que o tempo está abrindo aqui. O Chaco já virou aqui com pista simples, já não é mais duplicada. E uma coisa que eu vou comentar é que os preços na Argentina eles já não estão tão vantajosos para brasileiros como nas outras vezes que eu vim para cá. Que a gasolina era barata, tudo era barato, né? Então hoje se igualou muito aos preços do Brasil. E a gasolina, ela tá mais cara do que no Brasil. Aqui tá em torno de R$8 o litro da gasolina. E as nuvens voltaram. Estou a 74 quilômetros de Presidente Roque Sanz Peña. Vou abastecer lá e parar para comprar água, porque eu acabei não comprando aqui na saída da cidade. Olha os motocas aí, ó. Tô no ritmo tranquilo. Eu preciso descobrir por que minha moto tá gastona. Ela não é assim, tá fazendo 16. Normalmente ela faz de 18 a 20. Esse Chaco, sem dúvida, é bem mais movimentado do que o 81. Esse aqui é a ruta 16 e aquela de cima que eu fiz é a ruta 81. Por outro lado, tem mais posto também. Já apareceram aí pelo menos uns 3 em coisa de, deixa eu ver, 100 km rodados. Eu estou usando o microfone sem fio nas duas câmeras. Ontem eu acabei tirando por conta da chuva e eu vou dizer para vocês que eu gostei do som. É bom que não tem fio nenhum. Você passa a mão aqui do lado da câmera, não tem perigo de esbarrar. Só tem que ficar esperto com o carregamento, porque talvez ele não dure o dia inteiro. Então numa parada um pouco mais demorada num posto de gasolina, se eu colocar o microfone na caixinha, já dá uma carga aí que vai fazer ele durar o resto do dia. Tá esfriando. Vou ter que fechar essas entradas de ar aqui da jaqueta.
friozinho aqui. Aqui é uma região que é muito quente. Vai esfriar mais perto da cordilheira, mas nós estamos longe ainda. YPF, tem gente que chama de IPF. Em espanhol é IPF. Quando eu falo Thiago na portaria de hotel, geralmente a pessoa se perde na hora de escrever. A pessoa tem que registrar meu nome, vamos supor. Ah, como você chama? Eu falo Thiago. Aí eu já vi gente escrevendo com G, Giago. Aí eu começo a soletrar T, aí você fala H, eles não entendem. Aí tem que falar H. Aí quando tá terminando de escrever, aí a pessoa fala, ah, Tiago. Eles pronunciam Tiago, não Tiago. E que eu vou ficar cansado de ver Tchaco, hein? Dá uma parada aqui nesse posto. Já vou abastecer. Não precisava, mas eu vou abastecer e comprar uma água. Esse aqui é o full. Quando eles falam que é o full é porque tem tudo aí dentro. Tem ordem para entrar, lado certo para entrar na bomba. 12. É? Aí. Sim, tranquilo. 5.9. Tarjeta. 140 dividido por 5.9. 23 litros. Melhorou. Agora eu fiquei feliz. Banheiro e água. Comprei uma água aqui, enchi minha garrafa e vou também dar uma calibrada no pneu. 4.000 pesos a água. Pô, fiquei contente. 23 por litro. Então o painel da moto tá marcando errado. Tem que fazer mais testes, né? Aconteceram muitas coisas, essa troca de bomba aí. Vai saber que esse consumo baixo não era por conta do vazamento em menor quantidade. Essa água tá trincando. Eu não gosto muito de água muito gelada. Por aqui no cavalete para poder calibrar o pneu. 1, 2, 3 e pronto. Deixa eu ver se tá aqui. Balançou. Tá aqui mesmo. Calibrador. Aqui são 36. Eu sei que tem que calibrar com ele frio. Mas 31. Eu calibrei acho que uma vez na viagem em 5, 6 dias. Ó, corrente brilhando. Vou ficar o nível de óleo aqui. Esse negócio é quente. Eu pego 2 papéis, um para segurar o ferro. Que barulho é esse? Tá na metade. Bastante moto na estrada, viu? Tudo brasileiro. Eu tava com a sensação de que eu tinha esquecido alguma coisa no posto. E esqueci mesmo. De tirar a roupa que eu lavei do baú e tentar pendurar do lado de fora da moto. Elas não secaram ontem. Ficaram úmidas. Aí você deixa no baú, depois fica fedida. Então já cheguei aqui na cidade de Quitilipe. E agora eu vou sair da ruta 16 e entrar na ruta 4. Essa daqui que eu tô, a ruta 16, se for reto, vai cair lá em Salta. Lá no pé da cordilheira. Geralmente se faz em um dia. Sai daqui de Resistência ou Corrientes cedo. Chega no fim da tarde lá do outro lado. Não tá vindo o carro atrás, então dá pra entrar. Oba! 478 quilômetros da cidade que eu pretendo dormir hoje. Agora são 10 horas da manhã, temperatura de 19 graus. Tempo nublado, mas ainda bem que não está chovendo. Vamos ver o que está escrito aqui. Vila Bert.
A motoca sem placa. E a menina dirigindo. XLR. Clássica XLR. La Polícia. Polícia del Chaco. Paisagem aqui parece que não muda, né? Você sai de um lugar e vai para outro, o cenário é quase que igual. Pelo menos nessa parte aqui do Chaco. Que é alguma plantação, sei lá do que. Graminha bonita para acampar, né? Ó. Essa cidadezinha se chama São Bernardo. A cidade da primavera. E lembrando, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Essa é uma ferramenta do YouTube, eu não tenho acesso a mais nada a não ser disponibilizar o vídeo antecipadamente. Todos os vídeos são gratuitos e que essa opção de membro é apenas para ajudar as viagens aqui do canal. Aí, ó. Minha mala tanque gigante, eu deixo aqui uma cola de conversão de dinheiro. Porque como é difícil de cabeça você associar o quanto que equivale em reais, eu deixei aí para facilitar a minha vida. Já coloquei a polaina de guidão, porque tava frio, tava chovendo ontem. Ela é amarrada aqui, ó. E aí protege da chuva. Já estamos com 278 quilômetros rodados, faltam 346. E agora são 11 horas e 13 minutos. Eu tô aqui na ruta 116. Tá bem ruim, hein? Não sei quantos quilômetros. Eu devo estar uns 10 aqui já. Tem bastante buraco. Movimento razoável de caminhão. Então passar a noite aqui não é uma boa ideia. Logo depois dessa cidade que eu falei ali, Bacharral, eu acho que é. Aí as craterinhas. Mas de moto, tranquilo. Dá pra desviar dos buracos. O problema é a noite que não se enxerga, né? Eu gostei muito desse GPS aqui, ó. Esse é o Garmin Zumo XT2 que eu ganhei do meu amigo Tony. E a configuração eu vi no vídeo do Além da Fronteira, do canal Além da Fronteira, do Pedro. E ele ensinou a colocar essas informações da viagem aqui do lado. E aí você programa o que você quer que apareça. Então no meu eu deixei aqui a velocidade média da moto, em quilômetros, velocidade média não, a velocidade da moto em quilômetros por hora. Aqui o horário de chegada para o destino que eu coloquei. Aqui em cima a hora atual. Aqui quantos quilômetros eu rodei e aqui quantos quilômetros faltam para chegar no destino. Então nesse momento eu acabei de concluir 50% do trajeto de hoje. Tá faltando 311 quilômetros para chegar no destino. Você pode tirar essa tela daqui, ó, só que aí você perde a informação e aumenta o mapa. Os motoras sofrem com esses buracos. Dá uma parada aqui para abastecer.
Agora são 12 horas. Ir no banheiro, comer alguma coisa. Tem motoca aí na área, ó. Ah, sim. 15 quilômetros. Esse consumo tá medonho. Uma hora ficou bom, outra hora ficou ruim. A impressão que eu tenho é que se eu for a 100 por hora, fica bom. E se eu for a 120, fica ruim. Sí, sí, gracias. Sí. Chao, hermanos. Chao. Alô. Partiu. 283 quilômetros. Será que eu faço de uma vez? Uma boa para testar a autonomia da moto, que está me preocupando. Vou tentar ir a uns 100 por hora para ver se melhora essa autonomia. Agora são 12 horas e 38 minutos. Parei bastante tempo aqui. Já reservei um hotel, tomei um energético e comi uma empanada. Eu acabei deixando a câmera na moto e não filmei. La Policia tá no celular. Cheiro de queimado, mas acho que é mato que estão queimando por aí. É a plantação de milho, que bonita. Ó, e vai longe, hein, dos dois lados. Tudo cercadinho, com a grama parada aqui nas laterais. Asfaltão top, voltou a ficar sem buraco. E o sol veio dar graça dele aqui, ó, para aquecer o dia. O hotel que eu reservei no Booking tava por R$ 179, mas ele faz algumas conversões e às vezes na hora que eu vou pagar fica mais caro. Igual de ontem, tava dizendo que era 276. Quando eu fui pagar, deu 50 e poucos dólares, eu sei que equivalia a 300 reais. Eu tô usando aquele cartão da Nomad. Eu fui colocando ao longo do tempo, antes da viagem, fui convertendo reais em dólar. Então eu cheguei a pegar o dólar no valor alto, no valor médio, mas não menos do que 5,30. E aí quando você vai pagar alguma coisa, você escolhe pagar no débito, aí ele transforma o valor real em dólar e debita da sua conta. Não sei se é o mais vantajoso, dizem que aquele Wise é mais vantajoso. Mas o que eu acabei pegando foi esse daí da Nomad. Ó, parece aquela cena americana, né? Esses rolos aqui de... sei lá se é grama, o que é. Como será que são feitos esses rolos aí, ó? Será que a máquina vai carpindo e já vai formando isso daí? Vou encostar aqui. Vou tomar uma água. E tirar a roupa do baú que eu esqueci. 2 horas e 43 minutos, faltam 76 quilômetros. Eu gosto de parar na estrada assim de vez em quando, sabe? Geladinha ainda. O certo é colocar num saquinho plástico furado. Vamos lá, vamos fazer o teste da autonomia da gasolina. 200 km. Se ela voltar. Se ela entrar no meio tanque com 230 é porque tá ruim ainda. Aí eu vou ter me conformado já. Talvez o único teste que eu possa fazer depois disso é colocar em Infinia, para descartar a possibilidade de ser a gasolina. Mas se agora ela entrar
A partir dos 250, 270 voltou ao normal. Se entrar para baixo disso, ela tá gastona. Acabei de sair de uma estrada e entrei em uma outra aqui, Ruta 34, em Estação Taboada. Já estou a 63 quilômetros do destino. Uma casa antiga ali, ó. Barbearia. Estação de pedágio Fernandes. Vamos ver se tem alguma placa aqui. Porque nem todo lugar da Argentina a moto não paga. Tem lugar que paga. Vamos ver. Ó, moto. Não. Aqui, ó. Escape de moto. Eu sei que eu já paguei naquele pedágio que vai pra... passa por baixo do rio Paraná. Pedágio não, um viaduto, um túnel que passa por baixo do rio Paraná. Aí depois tem um pedágio por ali que eu paguei. Entrada da cidade, charmosa. Fernandes. Esse pedacinho aqui tá cheio de caminhão. Parece ter uma vila industrial por aqui. Tô vendo, policia. Deu farol achando que eu fosse ultrapassar sem olhar. Bem-vindos a Santiago de Estero. Muitas gracias. Viveiro São Carlos. Tá movimentado o trecho aqui, ó. Aí já tá começando a ter cara de cidade. Vamos atravessar o rio que passa aqui, ó. Só tem areia no rio. Só um filetinho de água. O caminhão ficou bem na visão de vocês, ó. Ah não, até que tem um pouco. Centro. Termas do Rio Rondo, Tucumã. Não passarei na cidade de Termas do Rio Rondo, infelizmente. Eu ia ter que rodar muito para poder ir lá e não dormir lá. Então fica por uma outra oportunidade. Isso aqui é um shopping, é um mercado grande, né? Uma caminhonete antiga. Arquitetura bem típica aqui da Argentina. Pracinhas bem cuidadas. O nome do negócio, Toba. Ai caramba. Ó, tô pegando os faróis abertos. Só 1 quilômetro de distância do hotel. Outra praça. Um monumento aqui que eu não sei o que é, do cavalo, ó, da Independência. Hilton, esse é caro demais. Ah, fechou. Ai, ai, deixa eu esticar as pernas. Secretaria de Trabalho. É interessante observar as diferenças, né, da estrutura de um país para outro, ó. As placas aqui, ó, elas são baixas. Parece que foi escrita manual, pintada manual. Ali já tem uma placa nova. A lá esquerda, Córdoba, Escola Centenária. Essa aí atrás. E essa aqui é a Rua Córdoba. Aqui é bem antiga as casas, ó. O hotel a princípio está na próxima direita. Ver se o GPS vai acertar. Até esqueci o nome do hotel. Mas a princípio é aqui na esquina. Na outra, né? Acho que é aqui, ó. Mesmo. Agora acho que é o estacionamento. Hotel
cidade. Vamos lá ver. Boa tarde. Uma reserva no Booking. Nome dele quem? Tiago Noronha. Estamos hospedados. Agora eu vou deixar a bagagem aqui no quarto e depois voltar para guardar a moto que fica aqui do lado, não fica no prédio. 304. Esse bateu o preço com o do Booking. 179 realitos. Esse negócio de cartão é horrível. Aí, ó. Mochilona da UF. Coloco tudo que eu preciso trazer pro hotel aqui. Isso aqui fica no baú da moto. Vamos lá, semáforo 30 metros. A ladeirinha. Eu prefiro que o estacionamento seja no hotel, mas se não tem, é melhor ter longe do que não ter. Tem que parar na rua ou então ter que pegar um hotel que seja muito mais caro por conta do estacionamento. Vou colocar aqui. Vim buscar a blusa aqui na moto, aqui no estacionamento, ó, já chegaram várias motos aqui nesse mesmo hotel. Essa daqui tava no mesmo que eu dormi hoje, que eu me lembro. E o que acontece? Eu terminei de fazer todas as coisas, era mais ou menos 6 horas da tarde. Já tava com fome para jantar, só que aqui na Argentina, não sei se em todas as regiões são assim. Eles abrem os restaurantes 8 da noite, 8h30. E aí não dá assim pra ficar comendo porcaria, né? Que eu já tô sem comer bem há vários dias. E daí eu preferi hoje esperar. Então eu dei uma deitada das 6 até as 8. Aí vim buscar a blusa aqui agora. Agora eu vou numa churrascaria comer uma parrilla. Já tô no 6º dia da viagem, 6º dia seguido sem parar. A impressão que eu tive é que eu ia ficar doente. Vamos ver se eu conseguir comer bem e descansar, se eu melhoro, porque foi desgastante, viu? Esses dias, esses perrengues. Cadê a churrascaria? Vou ter que olhar no celular aqui. Cadê? Não. Mais um quarteirão. Um prédio antigo. E amanhã acho que começa a esfriar. Amanhã a ideia é ir para Fiambala, fica aos pés da cordilheira. E aí já vou colocar as capas internas da jaqueta e da calça para poder fazer a travessia do Passo São Francisco. Eu tenho acompanhado no X, né, o antigo Twitter do
passos fronteiriços e lá eles informam todos os dias se o passo está aberto ou se ele está fechado. Acho que é aqui, ó. Eita, será que tá fechado ainda? 8h30 já. Não, tá aberto. Aqui, ó. 1.900. Parrilha. Aí, ó, trouxe o cartão só, não trouxe dinheiro, não vou ter desconto. Aí, já chegou a entradinha. Sei lá o que é isso aqui. Aí, já chegou a comida, mas eu não imaginava que fosse tanto assim. Pra quem não tava comendo, agora vai comer. Olha, se o meu problema era a fome, ele foi solucionado. Comi bem pra caramba aqui. A conta deu 27,5 dólares, o que dá aproximadamente uns 150 reais. Um valor bem próximo assim lá de São Paulo, dependendo do lugar. Às vezes sai até mais caro, mas eu tô com saudade de quando aqui era muito mais em conta. As primeiras vezes que eu vim pra cá, numa churrascaria assim nesse estilo, pagaria coisa de 50 reais. Agora, voltar pro hotel, tem um mercadinho bem do lado, vou comprar água e me preparar para amanhã seguir para Fiambalá. Quando chegar no hotel eu volto com vocês. Beba água. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva e não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THINoronha. Valeu e até o próximo episódio. Fui!